O processo de independência. As mudanças decorrentes da presença da família real portuguesa no Brasil podem ser consideradas o início do processo de independência do país, pois o período em que o Brasil sediou o governo português contribuiu para a conquista de maior autonomia. Então, essa autonomia aí seria a liberdade. A transformação do Brasil em Reino Unido aumentou o descontentamento dos portugueses, que passaram a exigir o retorno imediato da família real para a Europa. O objetivo dessa ida era centralizar o poder novamente em Portugal e controlar o comércio entre Brasil e as nações amigas. Bem, para alguns brasileiros, essas exigências significavam a tentativa de reconciliação, ou seja, fazer com que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Em 1820, iniciou-se um processo revolucionário em Portugal que pretendia acabar com a monarquia. Para evitar que isso acontecesse, em 1821, Dom João voltou para Portugal, deixando no Brasil seu filho Pedro, nomeado príncipe regente. Os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Assim, passaram também a exigir que Dom Pedro voltasse imediatamente para Portugal. Muitos brasileiros, porém, que eram influentes politicamente e economicamente, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, não concordavam com a volta do Brasil à condição de colônia e procuraram convencer Dom Pedro a não voltar a Portugal. Bem, os brasileiros reagiram. Em 9 de janeiro de 1822, José Clemente Pereira entregou um abaixo-assinado a Dom Pedro com mais de 8.000 assinaturas, pedindo-lhe que ficasse no Brasil. O príncipe regente respondeu: "Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico." Esse dia ficou conhecido no Brasil como o Dia do Fico. Dom Pedro nomeou José de Bonifácio de Andrade e Silva para cargo de ministro. Decretos importantes foram aprovados, tais como a não execução de qualquer ordem vinda de Lisboa sem o consentimento de Dom Pedro, a concessão do título de defensor perpétuo do Brasil ao príncipe regente, a proibição da entrada de tropas portuguesas no Brasil. Em agosto, Dom Pedro viajou para São Paulo. Quando voltava de Santos para a cidade de São Paulo, junto ao riacho Ipiranga, encontrou-se com um mensageiro que lhe entregou documentos de Portugal, exigindo sua volta imediata, e 2 cartas, uma de José Bonifácio e outra de sua esposa, a princesa Leopoldina, aconselhando a proclamar a independência do Brasil. Dom Pedro, após a leitura, exclamou: "Independência ou morte", proclamando o Brasil separado de Portugal, ou seja, dando liberdade ao Brasil. Era o entardecer do dia 7 de setembro de 1822, quando esse marco histórico aconteceu. Quando voltou ao Rio de Janeiro, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I.